meus companheiros, aqui para mais um vídeo. Tópico de hoje, aqui review aos punhos aquecidos da Suzuki V-Strom. São os primeiros punhos aquecidos que eu tenho. Não quis punhos aquecidos marcas da concorrência, como é uma muito badalada da Oxford, e quis punhos de origem Suzuki, porque vejo aí muitos vídeos na net, algumas publicações na net, nas redes sociais, de muita gente. Começa agora o tempo do frio. Muitos serão novos utilizadores de moto, que não terão muita experiência e que tentam-se aconselhar naqueles que terão mais alguma experiência do que eles. Muitas perguntas que eu vejo lá é umas luvas em condições para o frio, que os façam aguentar o inverno todo, porque utilizam a moto todo dia, ou porque fazem viagens muito longas de moto, e porque é o veículo do dia a dia. A minha resposta para esses senhores, como eu já disse aí noutros vídeos, é: primeiro, a melhor luva que anda aí no mercado, sem ser as ditas luvas eletrónicas, que têm as ditas resistências incorporadas, são luvas com membrana Gore-Tex, ok? São as que teoricamente vos conferem um conforto térmico mais eficaz. E eu, como muitos, mandei-me para essas luvas. Não vou dizer que não. Entretanto, na altura, aconselhei-me com o próprio vendedor na loja, e os vendedores também, por norma, querem é vender, e eu expliquei a minha situação. E a pessoa em causa garantiu-me que estas luvas, estas luvas são as melhores luvas, não são as melhores luvas do mundo, mas dão-lhe um conforto térmico espetacular, você vai ver que o dinheiro não é mal emprega, e blá 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 blá, uíscas. Ok? As luvas não foram baratas, como eu já disse noutros vídeos, foram 90€, são umas da Alpinestar VW qualquer coisa, não interessa. São umas luvas de manga comprida para andar por fora do casaco, não são para andar por dentro. A verdade é que, para mim, que faço viagens diárias de mais de meia hora, viagens trabalho-casa, casa-trabalho, e durante o fim de semana também poderei andar a fazer viagens mais de hora. Ao final de meia hora, se for frio abaixo dos 10 graus, esqueçam, meus amigos, a luva não vos vai dar, ou não vos vai conferir o conforto térmico que vocês vão estar à espera, porque vocês começam gradualmente a sentir as extremidades dos dedos frias, tão simples como isso. Depois isto poderá ir variando de caso para caso, ok? Porque também há pessoal que não é todo igual a nível de conservação de calor, mas no meu caso, mais ou menos meia horita, e o meu calor térmico na ponta dos dedos começa-se a dissipar, porque as luvas não o conseguem reter. Por isso, para esses companheiros que andam aí atrás de luvas ditas o santo grau das luvas, poderá existir, e a meu ver serão essas luvas elétricas, mas que não serão muito baratas. Não sei, mas algumas luvas já rondarão mais ou menos a partir de 120, 130€, já se começará a encontrar aí alguma coisa de jeito.
digo eu. Mas muito sinceramente não vos sei dizer, a nível de autonomia, a nível de sensibilidade, que é uma coisa muito importante para quem anda de moto, ter sensibilidade nas mãos, porque se for uma coisa muito alcochoada, a gente perde essa sensibilidade e pá, a sensação não é mais confortável, a meu ver, porque às vezes podemos estar a dar aceleração a mais, aceleração a menos, quero ir à embreagem, posso não carregar com devida força, pá, tem aqui muitos contras, a meu ver. Se for estas luvas muito arrochoadas, não sei se essas elétricas serão muito arrochoadas ou não. Uma das grandes vantagens da Gore-Tex é exatamente essa, é não ser uma luva muito enchumaçada, o que vos confere uma boa sensibilidade a nível de punho, ok? Principalmente isso. Mesmo pá, se vocês trouxerem dispositivos a nível de intercomunicadores, ligar, desligar, se trouxerem um telemóvel aqui na vossa barra de acessórios, um GPS, vocês têm uma boa sensibilidade nas mãos para poder manobrar com bastante à vontade de tudo. Com as outras, opá, já não sei. Depois vocês poderão ter marcas secundárias que se calhar são mais baratas, mas são muito enchumaçadas. Terão, pá, essas elétricas, não sei se são muito enchumaçadas ou não, isso terão uma boa manobrabilidade das mãos e dos dedos, pá, não faço a mínima ideia, nada como vocês irem experimentar. Mas a verdade é que este investimento aqui nos punhos elétricos, a meu ver, é a melhor coisinha que vocês podem investir. Pá, liguei isto a sair do trabalho, muito sinceramente ainda nem sei trabalhar muito bem com isto, a verdade é essa, porque eu ligo e deixo estar no modo que está. Não sei se tem mais algum modo, se não tem, porque normalmente os da concorrência, nomeadamente da Oxford, têm várias posições de aquecimento. Este aqui eu ligo uma vez, ele começa a piscar e liga, fica em modo fixo, e para desligar é exatamente a mesma coisa, deixo estar aqui um bocadinho e ele desliga. Ou seja, isto para resumindo e baralhando, a meu ver, a melhor combinação possível é punhos aquecidos e umas luvas Gore-Tex, ok? Que vos dá uma boa sensibilidade e vos conferem um bom isolamento térmico juntamente com os punhos aquecidos. A meu ver, não há nada melhor, ok? Os punhos aquecidos da Suzuki, pá, custaram 350 euros, opá, é o que é, mais do dobro de uns da Oxford, por exemplo, mas eu quis porque os punhos da Oxford são mais volumosos, estes são exatamente uns punhos convencionais, tem essa, a meu ver, tem essa grande vantagem. A nível de emissão de temperatura não vos sei dizer o comparativo, ok? Eu só vos sei dizer que eles me conferem um bom isolamento, um bom aquecimento, vou aqui com as mãos super quentinhas, ok? E ao início, vou-lhe dizer assim, era um bocado nabo. Porquê? Porque só ligava o dito aquecimento quando começava a sentir as mãos frias. Pá, e não se deve fazer isso, ok? A meu ver, vocês, está um tempo frio, está um tempo frescote, neste momento já estão 11 graus, pá, vocês vão pegar na moto, ligam logo os punhos, nada melhor, porque se vocês deixarem, tipo, as vossas mãos perderem o calor, ok? Depois, para vocês conseguirem outra vez voltar à temperatura ideal, vai-vos levar muito mais tempo. Assim, o ideal será, vocês vão sair de casa, como eu faço, de manhã, metem um bocadinho a moto a trabalhar, ligam logo os punhos. Enquanto vocês estão a meter capacete, calçar as luvas, arranjar-vos, ligam a moto, ligam logo os punhos. Quando vocês vão a pegar na moto, os punhos já estão a uma temperatura bastante razoável.
E depois, durante todo o vosso trajeto, seja ele qual for, aquela temperatura que vocês levam a sair de casa ou sair de qualquer sítio vai-se manter sempre durante todo o vosso caminho, ok? É essa a grande vantagem. Como eu digo, estou bastante satisfeito com estes punhos da Suzuki. Também não são baratos, mal era se não valessem o dinheiro. As grandes vantagens que eu vejo nestes punhos é exatamente o volume do punho em si, que é exatamente igual a um punho normal, quando os da Oxford são os punhos mais largos, têm um diâmetro mais volumoso. E outra vantagem é que os da Oxford, vocês têm que andar aqui com um calhamaço, com um quadrado, para ligar e definir a temperatura que querem nos comandos, e nestes aqui vocês não têm mais acessório nenhum para esse efeito. É muito prático, é quase imperceptível. Para quem olha para a moto, não vê logo aquele mamarracho e vê logo que aquilo tem punhos aquecidos, aqui é quase imperceptível. Isto é um extra, não veio com a moto, apesar da minha CXT, que é uma gama intermédia, os punhos aquecidos não vêm incluídos, eu tive que os pagar à parte, ok? Mas como eu ando nele, na moto, todo o ano, ok? Faço passeios todo o ano, ando na moto todo o ano, para mim é uma mais-valia muito importante. E aconselho a toda a gente que queira, que invista nos punhos aquecidos, seja da marca que for, não interessa. Os da Oxford eu acho que são muito bons. E isso, juntamente com umas luvas minimamente em condições, vai-vos dar logo outro conforto térmico, que não tem nada a ver se vocês fizerem uma viagem com as mãos geladinhas. E eu que o diga, que tenho essa experiência. Ok, companheiros? Espero que vos tenha ajudado. Caso vocês tenham visto algum interesse neste vídeo, partilhem, subscrevam, façam like e tchauzinho!